Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto de saúde muito importante, que é o câncer de esôfago. Entender o básico sobre ele, quais são os riscos, os sinais, é o primeiro passo e o mais fundamental para a gente se conscientizar. Para começar, a pergunta que não quer calar, né? Afinal, o que é exatamente o câncer de esôfago? Vamos desvendar essa questão juntos, passo a passo. Então vamos lá, começando pelo começo, entendendo direitinho como esse tipo de câncer se desenvolve no nosso corpo. Olha, de forma bem direta, o câncer de esôfago é basicamente o crescimento descontrolado de células que não deveriam estar ali, nesse tubo muscular que leva a comida da garganta até o estômago. É justamente quando essa passagem fica comprometida que começam a aparecer muitos dos problemas da doença. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. Não existe só um tipo de câncer de esôfago. Os dois mais comuns são o carcinoma escamoso e o adenocarcinoma. E por que essa diferença é tão importante? Porque, como a gente vai ver logo mais, as causas e os fatores de risco deles são bem diferentes. Isso nos leva, olha só, direto para a nossa próxima parte. Entender o que aumenta a chance de alguém desenvolver a doença é um passo-chave tanto para a conscientização quanto para a prevenção. E essa imagem aqui ilustra essa diferença perfeitamente. Para o carcinoma escamoso, os grandes vilões são o consumo de álcool e de tabaco. Já para o adenocarcinoma, a história é outra. A gente está falando de refluxo gastroesofágico crônico e de obesidade como os fatores principais. Mas atenção num detalhe. Percebe que o tabaco aparece nas duas colunas? Pois é, ele é um risco compartilhado. E não para por aí. Além dos hábitos de vida, algumas condições de saúde também podem aumentar o risco. Por exemplo, a esofagite, que é a inflamação do esôfago, e o esôfago de Barrett, que é uma condição pré-cancerosa bem séria que acontece por causa do refluxo crônico. São alertas importantes que precisam de acompanhamento médico. Certo. Então a gente já viu o que é e quais são os riscos. Mas como essa doença se manifesta no corpo? Vamos falar agora sobre os sinais de alerta. E aqui está um dos maiores desafios dessa doença, pessoal. Nas fases iniciais, ela é silenciosa, não costuma dar sintoma nenhum. Isso torna a descoberta precoce muito mais difícil e só reforça o quanto é importante a gente conhecer os fatores de risco. Quando os sintomas finalmente dão as caras, o mais comum é a disfagia. É o nome técnico para dificuldade de engolir. E ela costuma seguir um padrão, sabe? Primeiro, a dificuldade é com alimentos mais sólidos. Com o tempo, conforme a doença avança, até engolir líquidos se torna um problema. E além dessa dificuldade para engolir, outros sinais podem aparecer em fases mais avançadas. Coisas como dor no peito, uma perda de peso sem explicação, regurgitação e até mudança na voz, como uma rouquidão. São todos sinais que precisam de atenção médica imediata, sem falta. Ok, então se existe uma suspeita, como os médicos confirmam o diagnóstico? E como eles sabem o quão grave a doença está? Vamos entrar agora nessa parte dos procedimentos médicos. O principal exame para diagnosticar é a endoscopia, aquela que o médico usa uma câmera para olhar por dentro do esôfago. Durante esse exame, eles coletam pedacinhos do tecido, que são as biópsias. E são essas amostras que, depois de analisadas, vão confirmar se existem ou não células de câncer ali. Depois que o diagnóstico é confirmado, o próximo passo é o que se chama de estadiamento. Basicamente, é descobrir o quão avançado o câncer está. Para isso, se usa o sistema TNM, que é essa tabela aí. Pode parecer complicado à primeira vista, mas a lógica por trás é bem clara, como a gente vai ver agora. Então, vamos decifrar essa sigla. O T é de tumor. Ele descreve o tamanho e a profundidade que o tumor atingiu. O N é de nódulos, ou seja, os gânglios linfáticos. Ele mostra se o câncer já chegou nesses gânglios. E, por último, o M é de metástase, que verifica se o câncer já se espalhou para outros órgãos. Juntando esses três fatores, os médicos têm um mapa da doença e conseguem planejar o tratamento. E é justamente com base nesse mapa, nesse estadiamento, que a equipe médica decide a melhor estratégia. Vamos então para a nossa última parte para entender quais são as opções de tratamento. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que não existe uma receita de bolo. O tratamento é super personalizado. Ele leva em conta não só o estágio do tumor, mas também a saúde geral da pessoa, as condições de cada um. Bom, para os tumores em estágio inicial, aqueles que ainda não se espalharam muito, o tratamento principal costuma ser a cirurgia. O objetivo é remover a parte doente do esôfago e, com sorte, o câncer inteiro. Agora, para os casos mais avançados, a abordagem geralmente é uma combinação de tratamentos, usando quimioterapia e radioterapia para atacar o câncer.
Nesses casos, a cirurgia pode ter um papel um pouco diferente, muitas vezes focada em aliviar os sintomas, como a dificuldade de engolir, para melhorar a qualidade de vida. E com isso, a gente fecha esse panorama sobre o câncer de esôfago. Fica aqui uma reflexão final, né? Conhecendo os fatores de risco, os sinais de alerta, que atenção a gente pode dar para os nossos hábitos e para a nossa saúde para cuidar melhor do nosso esôfago.